Boa tarde. Está começando agora o programa A Hora do Campo. Aqui quem fala é Letícia Santos, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Para você que está nos escutando pela primeira vez, você que é produtor rural, técnico ou estudante da área de ciências agrárias, o programa A Hora do Campo é um projeto de extensão da UFOB, que tem como objetivo compartilhar com vocês, ouvintes, informações sobre produção animal e vegetal, saúde única e meio ambiente. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre manejo de cria de rebanhos ovinos e caprinos. E contamos com a presença do José Reinaldo Vilar da Silva Filho, zootecnista, com mestrado em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e doutorado em ciências veterinárias no semiárido, pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. É consultor técnico em produção de ruminantes e membro da Liga Acadêmica de Buiatria do Vale do São Francisco. Atualmente está como técnico de campo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural pela Regional de Pernambuco. Doutor José Reinaldo, que alegria recebê-lo em nosso programa. Seja muito bem-vindo, né? Ainda mais para falar de um tema tão importante aos nossos criadores, né? Os criadores aqui da região oeste, sobre caprinos e ovinos, né? O manejo de cria. Bem, para iniciar nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse o que caracteriza o período de cria. Essa é uma excelente pergunta, né? Muito produtor, muito estudante, né? Ele ainda tem muita dúvida a respeito qual é o período de cria, né? A cria, ela consiste, né, do nascimento do borrego do cabrito até o desmame, né? Fala a fase de cria porque é a fase em que a sua mãe, né, no caso da a ovelha ou a cabra que está parida, está criando o borrego ou o cabrito, certo? Então, essa fase é a fase de cria, certo? O tempo de duração da fase de cria, ele vai depender um pouco, né, da sua consistência de manejo. Quanto mais intensivo o manejo, a gente tende a antecipar a fase de recria, que é a fase que vem depois da cria. E quanto mais extensivo é o manejo, a gente tende a prolongar um pouco mais a fase de cria, ou seja, deixar ele um pouco mais de tempo com a mãe, né? Então, basicamente é isso, né? Nasceu até o desmame, compreende a fase de cria. Bem, quais cuidados devem ser tomados nessa fase inicial, principalmente no que se refere à colostragem e à cura do umbigo? Essa é mais uma pergunta importantíssima, né? Por incrível que pareça, muita gente sabe dessa informação, mas pouca gente pratica isso na prática, né? Eu tenho o privilégio de atender muitas propriedades e a gente, na prática, né, vê muita negligência nisso. Então, os principais cuidados, né, vamos imaginar que a cabra e a ovelha estão parindo, num primeiro momento, é ter essa ovelha ou essa cabra estar num lugar seguro. Ela precisa estar num lugar de fácil visibilidade, ou para o proprietário ou para a pessoa que toca o manejo da fazenda. Tá? Então, a gente costuma colocar ela num piquete de maternidade, né? E quando ela começa a deitar, começa a se esticar, a gente imagina que ela vai entrar em trabalho de parto e a gente começa a prestar mais atenção nela. Ou então a gente põe ela numa baia ou num curral, de preferência limpo, enxuto, sequinho, é, que seja um abrigo, né? Que não seja frio para esse cabrito ou para esse borrego, para que ele nasça bem, né? Se ele nascer num cercado grande ou numa área longe, né? Ele está muito suscetível ao ataque de predadores, né? Ou ao frio, enfim. Se a ovelha não tiver tanta habilidade materna ou a cabra e quiser enjeitar esse borrego, você não vai perceber com tanta
facilidade quando você estivesse num lugar que o proprietário ou a pessoa que faz o manejo fica ali, né, por perto, observando com mais facilidade. Então, por isso que precisa estar num lugar de fácil acesso e um abrigo de preferência, né? Quando ela começa a deitar, você toca ela com um abrigo ali e fica de olho. Bota uma maravalha, deixa o lugar quente, aquecido, para o cabrito ou borrego não ficar com frio. Depois que ele nascer, né, primeiro ela vai entrar em trabalho de parto, e aí é natural a gente se preocupar nessa fase, mas é importante que a gente deixe isso acontecer de maneira natural. Ela precisa parir sozinha, né? Isso diz respeito à habilidade materna dela, tá? Então a gente só interfere se ela não conseguir parir sozinha. Então ela vai ficar ali fazendo força, levantando, deitando, fazendo força, levantando, deitando até ela conseguir parir. Depois disso, e aí se ela não conseguir parir, a gente interfere, né? Provavelmente ela pode ter alguma distorcia, né, no canal, e a gente precisa interferir nisso, né? Aprumando as patinhas, aprumando a cabeça, ajudando ela fazendo uma força, mas isso não é desejado. A ovelha e a cabra, se a gente quiser que ela classificá-la no nosso rebanho como uma boa matriz, ela precisa parir sozinha. Depois que ela pare, a gente precisa deixar ela criar laço, vínculo, né, com a cria. Então, ela vai lamber a cria, ela vai limpar a cria todinha, a cria vai, enfim, né, vai perceber a mudança de ambiente, né? Então, ela vai lamber, vai ter o reconhecimento materno ali dela, e é bom também que a gente não interfira, né? É bom também que a gente não interfira. Tem cabanhas, por exemplo, que até a roupa do manejador, nessa estação de nascimento, cabanha que faz estação de monte e concentra nascimento em uma época do ano, nem a roupa do manejador é lavada, né? Para não haver estranheza, não haver tanta interferência nossa nesse processo. O reconhecimento materno precisa ser uma coisa mais natural possível. Depois disso, isso vai durar ali em torno, né, depois que o cordeiro nasceu ou o cabrito nasceu, de 20 a 30 minutos, né? Não costuma passar disso, não. Pode ser um pouquinho antes até, né, mas não costuma passar disso, não. Depois disso, ele vai querer levantar. É também importante que a gente não interfira nisso, né? A vida começou a desafiar ele precisa ter capacidade de sobrevivência. Ele precisa levantar sozinho. Deixou ele levantar sozinho ali, você dá a oportunidade da mãe dele facilitar o acesso ao peito, certo? Eu vejo muito cabanheiro, eu vejo muito tratador, né? Nasceu, pega o borrego, agarra com as mãos e joga no peito da ovelha da cabra. Isso não é interessante, tá? Ele precisa encontrar isso sozinho. A vida começou a desafiar ele precisa sobreviver a isso. Então, ele vai precisar encontrar o peito dela sozinho e ela vai precisar facilitar a vida dele. O máximo que você pode fazer nesse caso, se precisar de alguma interferência, às vezes a ovelha ou a cabra não é muito boa, é uma rã de primeiro parto, você pode amarrar a fêmea, sabe? Amarrou a fêmea, deixa ele levantar, procurar, né? Então, é muito importante, nessas primeiras horas após o nascimento, né? Não muito tempo, ele mamar, tá? Então, ele vai levantar, né? Vai se sustentar e vai procurar o peito, né? Daí é a hora onde a gente talvez precise começar alguma interferência se ele não conseguir, né? Se conseguir primeiro, você assim tá bem tranquilo o processo, mas se precisar, o máximo que você pode fazer, pegou a fêmea, amarrou ela, deixou ela, sabe, ali, de preferência até com a raçãozinha, alguma coisa para que ela relaxe, libere o leite, né? E um dos motivos, vou abrir aqui, para que ela não facilite a mamada do borrego, é a presença de alguém ali, né? A presença de alguém ali coloca ela em zona de fuga. Então, às vezes, você pode ficar olhando de longe, mas não chega a ter conferência para ela se demonstrar ser uma boa mãe, para não ficar com medo. Se o borrego completou mais ou menos 2 horas após o nascimento e ele não deu sinal que quer procurar o peito e está ali meio abestalhado um pouco, você pode começar a ajudá-lo, né? Você pega ele com a cabeça bem
aprumada, né, em direção à teta, e começa ele a estimular a sucção do teto, né? Você abre a boquinha dele com 2 dedos assim, encaixa o teto lá dentro e ele vai começar a, a beliscar o peito, a morder, né? A tentar fazer o movimento de sucção. Dali a fêmea já vai começar a liberação do leite também, certo? Então, a fêmea estando leite, quando ele chegar no leite, né, ele vai mamar dali. Então, garantiu que ele mamasse o colostro, ele se sustentou, garantiu que ele mamasse o colostro, né? O próximo passo é fazer a cura do umbigo, né? Outro parênteses que eu vou fazer antes de entrar na cura do umbigo é que o colostro, né, para quem não sabe, é o primeiro leite materno e é onde o animal ele vai absorver a primeira imunidade dele, né? Então, todos os anticorpos que ele precisa para aquele momento, né, que a vida está desafiando ele, que ele mudou de ambiente, está no colostro. Tá? Então, não pode ser demorado. Eu costumo falar que 2 horas é suficiente para você interferir. Sabe? Tem gente que não gosta e tal, mas eu não gosto de deixar muito tempo sem fazer a colostragem, não. Faz a colostragem, é importante até para chegar leite na fêmea, nas primeiras horas do dia ali, se a fêmea não tiver sido bem nutrida, é comum não chegar leite, né? Então você coloca o leite para apojar, coloca o cabrito para apojar ali, e dali vai começar a chegar o leite naquela mãe, e ele vai, quanto antes ele adquirir essa imunidade, né, os anticorpos, maior a taxa de sobrevivência dos borregos e cabritos da fase de cria, tá bom? Se garantiu a mamada, né, ele dá acesso aos 2 peitos de preferência, né, para que ele garantir uma boa ingestão de colostro. O próximo passo seria a cura do umbigo, né, porque o umbigo, né, o material do umbigo, ele é um material que a mosca varejeira e outros tipos de doença gostam muito de ter acesso. É um meio de cultura, acho que seria essa a palavra, é um meio de cultura interessantíssimo para a multiplicação de algumas doenças. Então, a mosca varejeira vai ali e deposita alguns ovos, né? Ali vai ter toda a condição para aqueles ovos, né? Para a eclosão daqueles ovos. E também algumas outras doenças que vão acessar, porque o borrego ele cai várias vezes, ele anda arrastando o umbigo no chão, aquilo ali demora para secar, né? Então, para ele adquirir doença por ali é muito fácil, né? Então, ele garantiu que ele ingeriu o colostro, né? Faz a cura do umbigo. E como é que eu gosto de fazer a cura do umbigo? Eu pego uma linha, né? Pode ser um nylon, ou pode ser uma linha específica para cura de umbigo, meço 2 dedos da distância da barriga para o umbigo, né? Dou um nó cego mesmo, né? E corto mais 1 dedo para baixo do nó, tá? Cortei, eu pego uma solução iodada, né? Em concentração a 10% de iodo e mergulho ali por 5 segundos, né? Por 5 segundos. E aí, normalmente, uma aplicação só já é suficiente para secar aquele umbigo, né? Um iodo a 10%, ele é um iodo muito concentrado e ele seca muito rápido. Se você usa um iodo mais fraco, a 5%, você pode fazer 2 vezes, mas com iodo a 10%, não precisa. Se você, por exemplo, nasceu só 3 ou 4 borregos, você pode até repetir para garantir, né? Faz uma de noite, geralmente elas param, você faz uma cura de umbigo de noite e outra de manhã cedo, é suficiente. Então você faz uma de manhã cedo, se ela parir de manhã, e outra no finzinho da tarde, é suficiente. Certo? Agora, se você tem uma cabanha que tem 100 ovelhas parindo, né? Aí você não consegue fazer 2 aplicações de iodo, que demanda mão de obra, né? Demanda operação de manejo demorado um pouco. Então, por isso que demorou 5%, 5 segundos com iodo a 10% ali já é suficiente. Tá bom? Então, sob o ponto de vista de sobrevivência, higiênico, sanitário, né, da fase de cria, somente nessa fase crítica, que é a fase de nascimento, esses seriam os cuidados. Bom, doutor José Reinaldo, no que se refere à amamentação e desmame, com quanto tempo
os cordeiros e cabritos podem ser desmamados e como deve ser feita a introdução de alimentos concentrados e volumosos? Essa é mais uma é, pergunta, né, que não existe uma resposta objetiva para ela. Ela, por incrível que pareça, é subjetiva. Por quê? Porque isso vai variar de acordo com a capacidade de manejo, de intensidade de manejo que o produtor tem, né? Mas o que é que se observa para determinar introdução de alimento volumoso concentrado e desmama, né? Para introdução de alimento, né? Para introdução de alimento, o que a gente preconiza ali primeiro, né? É uma capacidade financeira mesmo, uma capacidade de intensificar manejo para a gente fazer essa introdução. Se o produtor tem capacidade, tem caixa, se ele é um produtor, né, que dá essa oportunidade, a gente tem como fazer um manejo mais arrojado, né, antecipar um pouquinho a introdução de concentrado, né, com a dieta boa, uma dieta assim balanceada, né, para promover altos ganhos de peso. E se ele é um produtor, né, familiar ali, né, que o milho é aquele milho que ele bate na própria roça, junto com a mandiocazinha, complementa com farelo de soja, você pede para ele comprar um novo, então você precisa medir, dosar bem, né, quando é que você vai introduzir esse alimento para ser suficiente, para o produtor ter recursos suficientes para finalizar o manejo de cria. Né? Se ele começar o manejo de cria muito cedo, isso quer dizer que ele vai precisar demandar mais concentrado para finalizar o manejo de cria. Né? E aí ele precisa estar preparado para isso. Agora, se ele não está tão preparado, pode retardar um pouquinho a introdução concentrada para que ele não, né, nesse tipo de manejo. Agora eu vou abrir um parêntese aqui. Tá? Esse manejo, né, de introdução de concentrado, principalmente com a metodologia de feed, é a fase mais barata que a gente tem para alimentar, né, com ração concentrada os animais. Por quê? Porque a ingestão é baixíssima. Tá? Voltando para a questão da idade, para a introdução alimentar, né, tem sistemas de manejo que a gente já introduz o concentrado, né, já apresenta o concentrado coxo, bebedouro para o borrego ou para o cabrito com 5 dias de vida. Né? 5 dias de vida. Então, deixa ele junto do lote mais adulto ali, ou então bota um borrego chamariz ou um cabrito chamariz junto deles ali, para ensinar a passar no creep feed, para ensinar onde é o coxo, para ensinar onde é o bebedouro, certo? E faz essa introdução. Certo? Nessa fase, é importante que ele fique junto com a mãe, né, para ele aprender a caminhar, para ele não perder vínculo, para ele fortalecer as suas articulações, para estimular a capacidade de sobrevivência dele, certo? Mas que ele já seja apresentado a uma ração concentrada. O intuito daí, muita gente diz, não, mas se eu der ele não come, mas o intuito aí, de fato, não é ele comer a comida ainda não, porque o leite é suficiente para ele, mas é ele aprender aonde que fica o coxo, aprender onde que fica o bebedouro, aprender onde é a passagem do creep feed, tá? Então, a portinha do creep feed, né? Então, quanto antes você iniciar isso, mais prático. Você deixa para ensinar isso quando a borregada já tem 10, 12, 15 dias ali, é difícil até de pegar, porque os borregos já estão mais rápidos. Se é um lote grande, né, vai demandar mão de obra, vai demandar manejo. Tá? Agora, se é uma propriedade que não tem essa mesma capacidade, a gente pode retardar um pouco a introdução desse alimento. Deixa ele criar vínculo, deixa ele mamar bem a fase onde a mãe dele está com pico de leite, que é do 30º até o 60º dia. Né? Então, deixa ele mamar bem nessa fase. Né? E a partir mais ou menos de 30 dias de vida, né? Você começa a fazer essa introdução alimentar. Tá? Mais ou menos, ele vai estar consumindo mais leite e já vai estar sabendo comer bem. Então, você faz uma introdução alimentar ali com uma ração concentrada. Eu gosto de entregar uma ração concentrada, né, com mais de 18% de proteína nessa fase, que é a fase que ele tem
o crescimento, né, uma taxa de crescimento maior, do 30º até o 60º dia. Então, apresenta a ração concentrada, que aí ele já vai estar comendo de boca cheia, vai estar comendo bem. Outra opção, né, é você antecipar o desmame. Então, se o produtor, né, o produtor de cria, ele quer gastar pouco, ele tem pouco caixa, né, você estabelece um período, né, da fase de cria mais curto um pouco, certo? Você estabelece para ele, geralmente a gente usa 90 dias aqui, mas você estabelece para ele 70 dias por ali, né? E aí você começa a introdução de 5 a 10 dias, mas você não vai até o 90º dia que ele vai estar comendo mais. Você vai até o 70º dia ali, e aí aparta ele antes, né? E já direciona uma venda para um terminador da região. Essa é uma possibilidade também, tá? Então, por isso que eu estou falando que não tem um parâmetro certo. Cada propriedade ela desenha o seu manejo, né? Tem propriedade que tem caixa, tem qualidade de manejo, né? Manejo muito. Então você consegue arrojar um pouco mais nesse tipo de manejo no creep feed, né? Aquela propriedade que tem um pouco de dificuldade com caixa, um pouco de dificuldade com compra de ingredientes, você precisa ter um pouco de jogo de cintura para o produtor não se descapitalizar, tá? Quanto tempo dura, né, essa fase? Eu gosto de trabalhar com o número de 90 dias, é um número que você desmama um borrego bem, entrega ele para a recria, e muitas vezes você engole a recria, se você fez um manejo de feed bacana, né, você já entrega ele para ele fazer 60, 75 dias ali de terminação e ele já está pronto, já tem ganho de peso e acabamento suficiente para o frigorífico comprar. Agora, se você aparta ele um pouquinho antes, você precisa dar uma recria para ele, né, você vende ele para recria, e ele depois vai precisar de mais uns 60 ou 75 dias para fazer a terminação, certo? Mas um número adequado, que eu acho, seria esse número de 90 dias. Você só antecipa, né, se tiver dificuldade de caixa, ou a segunda opção é, tá no período seco, o pasto está secando, estou com pouca comida, certo? E eu preciso recuperar o score da minha ovelha, mesmo com pouca comida. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desmamar o borrego dela, né? Cessa ali a produção de leite, né? E ela retorna para corrigir score corporal, tá bom? Então, é dinâmico, né? Mas a gente precisa considerar todos esses pontos para estabelecer o tempo do manejo de cria. Já para finalizar esse primeiro bloco, eu pergunto: para se ter bons filhotes, acreditamos que é preciso, né, ter um bom cuidado com as mães. Você poderia destacar os principais cuidados que deve ter com essa fêmea gestante? Posso sim. Primeiro, né, a gente começou a falar de fêmea gestante agora, mas eu gostaria de destacar que eu antecedo esse cuidado, né? Eu costumo cuidar melhor para que a fêmea ela acasale num bom score corporal, né? Para ela acasalar com um score ali entre 2,5 e 3, não menos que isso. Por quê? Porque aí a taxa de concepção é maior, né? E você não vai ter tanta dificuldade no ganho de peso dessa fêmea, no ganho de score dessa fêmea na fase de gestação, tá? Então, esse é o primeiro cuidado com a fêmea gestante, tá? Fêmea gestante precisa, ela precisa vir de uma fase de estação de monta, né, onde você já corrigiu o score corporal dela para ela gestar com mais naturalidade, com mais facilidade. E, na prática, o resultado prático disso geralmente a gente tem um número de crias nascidas por ovelha ou por cabra maior, e a gente tem também um maior peso ao nascimento das crias, né? A cabra ou a ovelha entrega um maior peso ao nascimento, né? Seja pela quantidade, ou seja, por parto duplo, múltiplo, ou enfim, triplo múltiplo, ou
pela qualidade e peso mesmo de um parto individual, né? De um parto simples, perdão, de um parto simples. Tá bom? Então, quando a gente acasala a matriz bem, a gente consegue entregar ela para que ela ganhe mais peso na fase de gestação, e a consequência prática disso é um aumento no peso ao nascimento. Borregos e cabritos que nascem mais pesados ganham mais peso durante a fase de cria e a parto mais pesado também. Então, o ganho, né, ele se dá por completo, tá? Nessa fase, por exemplo, na fase que antecede a gestação, você está em gestação de monta, eu costumo fazer uma suplementação mineral linha branca, né? Uma suplementação mineral simples, para garantir aquele score corporal daquelas fêmeas. Se é uma fêmea que veio de um período de lactação, eu posso até abrir com um proteinato para ela chegar no score corporal 3 mais rápido, né? Eu posso fazer isso. Depende muito da capacidade do produtor e depende muito da condição da pastagem, né? Para fazer suplementação mineral proteica, precisa ter pasto. Tá? Se não tiver pasto, pelo menos uma suplementação volumosa, uma silagem, um feno, uma palma, certo? Mas isso é importante. Né? Isso é importante. Quando a fêmea está gestante, eu intensifico um pouco mais essa proposta da suplementação. Não precisa dar muita comida, muito concentrado para ela, não, certo? Mas eu consigo ter um bom peso ao nascimento quando eu tenho uma suplementação na ovelha ou na cabra gestante, né? Seja com proteinado, seja com um proteico energético, seja com um concentrado de baixa ingestão, ou seja com um volumoso, certo? Ou até mesmo com um concentrado banco de proteína. O que a gente precisa entregar para ela é um pouco mais de oportunidade para ela gestar bem esse borrego ou esse cabrito. Tá? Então, a suplementação ela é crucial nessa fase. Promover. A gente está pensando na qualidade do borrego ou no cabrito, né, ainda na sua concepção. Então, se a gente quer fazer um creep feeding, né, a gente precisa entender que o borrego ou o cabrito só vai entregar ganho de peso no creep feeding, né, se a mãe dele conceber, gestar e parir bem. Então, o cuidado da fase de gestação, pontual para mim, é comida conta, né? E talvez cuidar bem, né, da pastagem ali para não faltar comida e se precisar uma suplementação volumosa, certo? Se eu tenho comida conta no pasto, uma suplementação mineral proteica no mínimo. Isso é o que vai garantir o bom peso ao nascimento. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes do programa A Hora do Campo, hoje estamos sobre manejo de cria de rebanhos ovinos e caprinos. E contamos com a presença do José Reinaldo Vilar da Silva Filho, zootecnista, com mestrado em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Pernambuco e doutorado em ciências veterinárias no semiárido pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Aos ouvintes que não conseguiu acompanhar todo o bloco anterior, falamos sobre o que caracteriza o período de cria, né? Quais principais cuidados devem ser tomados nessa fase inicial, principalmente no que se refere à colostagem e à cura do umbigo dos cordeiros e dos cabritos. Comentamos também sobre os principais problemas enfrentados pelo criador nesse período e, né, os principais cuidados que devem ser tomados com a fêmea gestante. Mas, sem mais delongas, né, para esse segundo bloco, Dr. José Reinaldo, em casos que a fêmea rejeita o filhote, o que deve ser feito e quais cuidados devem ser tomados? Essa aí é uma problemática sensível, né? Não é desejável que ela rejeite o borrego ou o cabrito. Isso é falta de habilidade materna e geralmente acontece quando, né, ela pare em más condições, né, uma ovelha muito a campo ou uma cabra muito a campo, faltou comida e ela não tem condição de criar, né? Então ela prefere sobreviver primeiro. Eu já vi muita gente descartando ovelha e cabra boa, né, porque ele próprio falhou no manejo ali.
Então, não é desejável, mas se acontecer, né, a gente precisa cuidar desse borrego ou desse cabrito. Então, o primeiro passo é, né, primeiro, suplementar, né, com leite. Esse leite pode ser um leite comercial, um leite de vaca, que parece muito com o leite da ovelha ou com o leite da cabra, e ele responde bem com isso, né? Uma coisa que funciona muito bem é você ter ama de leite na propriedade. Então, você tem uma cabra com a aptidão leiteira lá, segura ela por ali, que uma hora vai acontecer a necessidade de fazer um aleitamento desse tipo, né? E só é segurar ali a cabra, botar um cabresto nela, amarrar e ensinar o borrego a mamar nela, né? Isso você tem muito ganho, né? É uma coisa muito chata você ter que dar a mamadeira para o borrego ou para o cabrito, né? Então, ensina ele numa ama de leite ali, que é muito prático. Não tem uma ama de leite, tem que dar na mamadeira, então. Então, geralmente você faz uma estruturazinha ali, né, para pendurar a mamadeira e preenche a mamadeira e coloca para o animal ter acesso. Certo? Não tem disposição para fazer isso, tem que segurar na mão para ele mamar, mas é preciso suplementar. Certo? Daí, tem a necessidade de apressar a apresentação de comida para esse borrego, para esse cabrito, tá? Suplementar ele mais rápido para ele ficar independente mais rápido. Por quê? Porque não é econômico isso e nem é bom para uma questão de manejo mesmo, né? Demanda mão de obra para fazer isso. Então, se precisar fazer isso, né, isso é um serviço chato, né? Um serviço chato. Eles perturbam um bocado, porque eles ficam o tempo todo ali ao redor da casa, berrando, ao redor do chiqueiro, berrando ali, né, querendo leite o tempo todo. Então, apresenta comida, faz ele mais independente um pouco para garantir a sobrevivência dele, certo? Geralmente isso acontece quando a fêmea não tem leite. Se ela tiver leite e é ruim mesmo, ela não quer o borrego ou o cabrito, tem algumas técnicas que os mais antigos ensinaram que funcionam bem, né? Primeiro, passa o restante da placenta ali, né, com sal nele, e ela, para provocar ela lamber ele, né? No ato de lamber, ela está procurando o sal ali, certo? E ela vai estar lambendo também a placenta, que é uma coisa que cria vínculo dela com o borrego, com o cabrito, e acaba que ela adota ele ali, né? Ela vai lambendo, lambendo, opa, criou vínculo, né? E adota ele ali. Põe ela no lugar fechado, para onde ela não tem para onde escapar muito, no lugar pequeno, né? E faz esse tipo de manejo que dá certo. Tá? Não deu certo, tem que ir para a mamadeira mesmo, faz na mamadeira, introduz a comida e descarta essa fêmea. Tá? Descarta essa fêmea, porque não é interessante você ficar com ela e não é interessante você ficar com as crias dela também. Certo? Então, esse é o tipo de cuidado. E se for... E tem um detalhe, né? Precisa fazer a colostragem dessa cria. Certo? Ele precisa mamar o colostro e a mãe não está deixando. Então, o que é interessante a gente ter? A gente tem um banco de colostro, né, na propriedade. Então, sobrou um pouquinho de colostro ali, você ordenha aquela ovelha ou aquela cabra, põe numa garrafa e congela. Né? Para quando acontecer esse tipo de coisa, você suplementar o borrego ou o cabrito com colostro. Isso aumenta muito a taxa de sobrevivência dele. Qual a importância de separar os animais em lotes, principalmente nessa fase inicial? Então, isso se dá muito pela praticidade do manejo, pela eficiência da alimentação mesmo. Separar em lotes, né, da fase de cria, é porque se você tem borregos, né, na fase de 60 a 90 dias e nasceu o borrego agora, se você misturar, né, a competição pela linha do coxo ali na fase de cria, no manejo cripfeed, vai ser muito injusto. Né? Aquele animal mais novo, né, ele não vai ter muito espaço para ele ali, né? A sobrevivência dele ali vai ser um pouco difícil. Além do que, com animais de 60 a 90 dias, a gente já pode aliviar um pouco com a questão sanitária. Aliviar um pouco com a questão sanitária. Porque ele já está vacinado, né? Já fez vacina de clostridiose, já fez vacina de, se tiver ocorrência de raiva na região, já fez vacina de raiva. Se quiser fazer, já fez vacina de linfadenite também. Então, nessa fase, ele já está imunizado.
E o outro borrego não. Então ele precisa estar num lugar mais limpo, precisa estar num lugar onde a altura de coxo vai estar mais adequada para ele, né? Então, por isso é interessante. E outra coisa, a gente está pensando também na matriz, né? No retorno reprodutivo dela. Então, se tiver misturado ovelhas e cabras, né? Com esse intervalo de parição, né? De 1 até 60 dias, a gente vai ter desuniformidade no próximo ciclo de nascimento também. Então, separou em lote, é por quê? Porque aquelas cabras e ovelhas que pariram primeiro já estão entrando em atividade reprodutiva, já estão ciclando, né? Já estão querendo encurtar o período de serviço ali. E aqui pariu agora não. Né? Ela precisa se limpar, precisa recuperar o útero, precisa criar vínculo, precisa produzir muito leite para criar aquele borrego, aquele cabrito. Então, separar em lotes na fase de cria, né, é muito para esse cuidado, né? Você olhar para os pequenos com diferença do que a gente olha para os grandes. Os grandes já aguentam mais um pouco de desaforo, pequeno não. Falando, né, agora sobre as enfermidades, eu gostaria de lhe perguntar quais as principais, né, enfermidades presentes na fase de cria e o que o produtor pode fazer para evitá-las. Eu gosto sempre de recomendar um calendário sanitário, certo? Um calendário sanitário. Por quê? Porque, apesar de existirem algumas vacinas que são anuais, como a de raiva, como a de linfodenite, como a de clostridiose, né? Algumas doenças a gente não consegue prevenir só com colostro, né? A gente precisa fazer a vacinação desses animais. As principais doenças que a gente tenta prevenir, né, reduzir a ocorrência delas, é clostridiose, que ataca muito na fase de cria, né, eimeriose, ataca muito na fase de cria, né, verminose, quando começa pastejo, né, introdução alimentar, ela ataca principalmente a moniese, então a gente precisa tomar cuidado nessa fase também, né, vermifugar tanto a mãe quanto a cria. E verminose, eimeriose, clostridiose e linfadenite, né? Basicamente são essas as principais doenças. Pode acontecer ali uma bicheira, uma miíase, né? Por vinda pelo umbigo, a gente precisa ter cuidado também. Pode vir, né? O desafio, né? Do animal estar mudando de ambiente, alguma pneumonia, alguma coisa nesse sentido. Então, é também uma preocupação. Então, ter um calendário sanitário em uma farmácia abastecida é extremamente importante, né? Então, vamos lá. Calendário sanitário é importante, mas qual é o protocolo sanitário para essa fase, certo? Os cuidados. Primeiro, vamos olhar para o ambiente, certo? Limpeza de baia, deixa o lugar o mais limpo possível. Se possível, estabelece rotinas mensais para aplicação de vassoura de fogo, né, que é o lança-chama. Aplicação de cal virgem, né, para sanitizar melhor aquele ambiente, faz a limpeza adequada dos coxos, enfim, dos bebedouros, né, para não facilitar a vida para essas doenças, tá? Dito isso, a gente precisa imunizar os animais. Então, algumas vacinas, né, alguns picantes de vacina, permitem a aplicação quando as crias estão com 30 dias de vida, outras só com 60. Vacina de clostridiose, por exemplo, né, tem essa diferença. Algumas só recomendam a vacinação com 60 dias e outras com 30. Né? Eu recomendo aderir àquelas que você pode imunizar ele antes, para você fugir do problema, né? Você antever a possibilidade de, nesse intervalo de 30 dias, ele adquirir a doença. Então, imuniza ele ali com 30 dias para a clostridiose. Nessa fase, também, para prevenir a ocorrência de moniese, né, eu gosto também de recomendar uma vermifugação e dou preferência, né, a algum vermífugo à base de albendazol, certo? Que é mais eficiente para pegar a moniese. Então, esse é um manejo nos 30 primeiros dias de vida que eu faço, certo? No 60, a partir de 60 dias, eu complemento, né? Eu faço a imunização para linfadenite caseosa, se tiver o
caso, se tiver ocorrência na região. Faço a imunização para raiva também, se tiver ocorrência na região. E monitoro bem, porque a eimeriose, né, que é uma doença muito, muito grave, muito severa, que dizima muito os rebanhos, né, principalmente aumenta muito a taxa de mortalidade na fase de cria, ela ataca nessa fase, que é a fase que o animal está comendo bastante. Então é importante ter bebedouro limpo, comedouro limpo, para não contaminar e os animais ingerirem uma água contaminada e a eimeriose e a verminose se instalar, né? E se houver ocorrência de diarreia escura, fétida, com presença de sangue, né, tratar os animais com algum antibiótico à base de sulfa, né, para curar isso. Tem alguns que é em pó, tem outros que para o pulso mesmo, que corta o pulso, né, que a gente tem como fazer também, tá? Mas alguma sulfaquinoxalina, por exemplo, cai bem, né, para tratar uma eimeriose. A gente não quer que ela aconteça, mas se ela acontecer, a gente precisa estar preparado. A farmácia tem que estar abastecida, certo? Então, basicamente é esse, certo? 30 dias, vermífugo, a base de albendazol e vacina para clostridiose, 60 dias, né? Médios, 60 dias, em média 60 dias, fazer uma vacinação contra a linfadenite caseosa e contra a raiva, se tiver ocorrência de raiva na região. E uma observação importante é fazer uma vermifugação também nos 30 primeiros dias após o nascimento das crias nas mães. Vermifugar as mães, certo? Porque a imunidade dela baixou, né? Ela está perdendo em score corporal ali, é tudo que a verminose quer para se instalar. Então, a gente faz uma vermifugação profilática nessa fase para garantir que ela não vá reduzir produção de leite, reduzir score corporal e retornar à atividade reprodutiva mais rápido. Já chegando ao final, né, do nosso programa, eu encerro perguntando qual o impacto econômico para o criador quando não realizado o manejo na fase de cria corretamente. A gente recomenda como meta, né, uma taxa de mortalidade na fase de cria de 5%, certo? 5%. Ou seja, de cada 100 burretos que nasceu, você perder 5 por algum motivo. Certo? A gente diz que esse cara está eficiente. Por quê? Porque para produtores de cria, né, a moeda de troca dele é a cria. Então, ele perde capacidade, ele perde receita bruta, né, ele perde capacidade de pagar os custos dele, tirar o prolabore dele, retirar o custo com depreciação, enfim, né, toda essa parte gerencial da propriedade, porque ele está perdendo animal para mortalidade, né? Então, uma operação de manejo simples, né? Cada dose, ela não tem, dessas vacinas que eu falei, né? Não chega a R$ 1 cada dose. Então, se o produtor abrir mão de fazer isso, né? Ele pode estar perdendo um burreco que vai custar para ele 250, 275, até R$ 300, que ele vai vender na fase de cria, na fase de recria. O pastor, né? Ele já tem R$ 300 ali escutando a conversa. Então, se ele pedalar na fase de cria, né, ele vai perder também capacidade de pagar os custos dele. É mais barato a gente prevenir, certo, do que a gente ter que tratar um surto de clostridiose, um surto de eimeriose, um surto de verminose e aumentar muito a taxa de mortalidade. Então, o produtor ele perde capacidade, né, de gestão, capacidade de fazer receita bruta da propriedade, se ele não aposta no manejo de cria, tá? A máquina de produzir, nesse caso aí, é a ovelha ou a cabra, né? Numa propriedade de cria, tudo que a gente quer é a cabra derrubando e a ovelha derrubando um burreco por ano, né? Para a propriedade, enfim, né? Ter sempre essa moeda de troca. E se o produtor, né, não cuidar desse burrego, né, toda aquela gestação de 5 meses, mais uns 60 dias de gestação de monta ali, está perdido. Né? Então, você não perdeu só R$ 300, que você, a oportunidade de ganhar R$ 300 na venda desse burrego ou desse cabrito. Você perdeu também uma diária, por exemplo, de R$ 1, de R$ 1,50, né? Você perdeu 7 a 8 meses de diária,
né, de R$1,50 dessa ovelha. Então, é um prejuízo imenso, né? E se o produtor fizer essa conta, com certeza ele vai fazer um manejo preventivo, vai fazer o calendário sanitário na fase de cria. Bem, já estamos chegando ao final do programa A Hora do Campo e gostaria de agradecer a presença do zootecnista, Dr. José Rinaldo. Que alegria, né, receber o senhor aqui em nosso programa para falar dessa temática tão relevante. Eu acredito que os criadores tenham aproveitado muito este programa. Mas agora eu passo a palavra, né, para o senhor, para dar seu recado final para os nossos ouvintes. Bacana. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei muito honrado, estou fazendo um sacrifício aqui, estou no meio de um evento, mas não podia deixar de atender, né, essa solicitação. Dizer que a iniciativa ela é muito nobre e com certeza vai ajudar muita gente, né? E a respeito do manejo de cria, né, eu queria muito que eles aderissem ao manejo de cria, né? Porque o que a gente vê na propriedade é muita propriedade fazendo ciclo completo e pecando na fase de cria, né? Então ele não consegue fazer nem cria, nem recria e nem terminação direito, porque ele não se especializou em nada, né? Então a gente tem propriedades que estão diminuindo de tamanho, né, à medida que elas estão sendo herança dos pais, tem que dividir ali, e é natural ela diminuir de tamanho, e também os rebanhos, a demanda por carne ela está aumentando, então a gente precisa ser mais eficiente, verticalizar um pouco mais a produção, né? Então, se o produtor se especializa no manejo de cria, né, ele consegue entregar um pouco mais de oportunidade para esse borrego, para esse cabrito, e gerar mais receita a partir disso, né? Pegar no dinheiro mais rápido, aumentar o giro de caixa da propriedade, certo? Então, eu encorajo muito aquele produtor, né, de propriedades até 50 hectares, vamos dizer assim, né, que tem dificuldade com comida, que repense a proposta de manejo, né? É mais eficiente ser especializado no manejo de cria, se você gosta de fazer cria, né, e vender esse animal para um terminador da região. E acredite, né, mesmo naquela região onde tem um atravessador, ninguém deixa de comprar o bom pelo preço bom. Né? Pode sustentar preço ali, eles pagam. Sabe? Eu digo porque eu vivo nesse meio. Nenhum comprador deixa de comprar bicho bom. Sabe? Nenhum comprador deixa de comprar bicho bom. Ele barganha preço ali e tudo, mas ele compra. Certo? Ele costuma se aproveitar muito do animal ruim. Tá? Ou do animal mediano. Então, se especializa, aumenta o giro de caixa da propriedade, aumenta a produção, aumenta a quantidade de nascimentos. Por quê? Porque quando o produtor ele não vende o animal para recria, esse animal ele já está quase no consumo, né, de matéria seca, consumindo a mesma coisa que uma ovelha está consumindo. Né? E na propriedade de cria, a máquina de produzir a ovelha acaba. Então, se ele deixa esse animal no pasto, a consequência prática vai faltar comida para ele no futuro e vai faltar comida para a ovelha ou para a cabra. Certo? Ele não vai ganhar peso, você vai passar 10, 11 meses para vender ele, e aquela ovelha, aquela cabra que precisa conceber um borrego ou um cabrito e ter a gestação segura, né? Não vai ter mais essa oportunidade que está faltando comida para ela ali. Então, se especialize, faça manejo de cria, né? Dê uma ré. A gente tem casos que os produtores estão vendendo borrego de apartado, né, com 22, 25, chegando até 30 quilos, né? Algumas situações que passam de 30 quilos, né? Que é justamente aquele peso que a gente encontra 30 quilos, né? Aquele peso que o abatedouro quer comprar um animal com 30 quilos de peso vivo, né? Porque é um animal jovem e ele rende geralmente ali de 48% a 50% na carcaça. Então, se especializa no manejo de cria, você vai ver que a rentabilidade da propriedade ela vai aumentar muito. Né? Fazer cria, recria e terminação numa propriedade pequena é um tiro no pé, né, para aquele produtor que tem dificuldade com comida, né, tem dificuldade com caixa. E era isso. Eu agradeço mais uma vez e desejo sucesso aqui no projeto. Bom, pessoal, esse foi mais um programa A Hora do Campo, projeto de extensão da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Campus Barra.
A coordenação é da professora Janaína de Lima Silva. A execução do projeto e conteúdo das redes sociais é de Letícia Costa e Luana Almeida, estudantes de Medicina Veterinária da UFOB. Esse projeto é apoiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão, PIBEX, da UFOB, e pela Rádio Comunitária Grande Rio FM 87,9 e pela Rádio Comunitária FM Sol Nascente. Quer ficar por dentro de toda a programação semanal e ouvir os nossos programas? Sigam as nossas redes sociais no Instagram, ahoradocampo.fob, ou no youtube.com/@ahoradocampo. Então é isso. A gente se encontra na próxima semana para conversarmos sobre a importância das leguminosas forrageiras na produção animal e contaremos com a presença da zootecnista Daiane Camilo. É isso e até mais.